No local não você está bem. Olá, ouvintes do Locanal. Hoje um novo episódio. Esse episódio nós vamos conversar sobre a origem das doenças. Como as doenças chegam no corpo físico. Essa é a temática de hoje. Para isso eu convidei dois amigos, Gregory e a Anita, e nós vamos discutir um pouquinho sobre a perspectiva de cada um de nós, sobre como ficamos doentes, de que forma essas doenças chegam até o nosso corpo físico, que é quando a gente acaba tendo mais percepção sobre elas. Prazer em recebê-los. Muito obrigada, Anita, Gregory. Muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite. E já de antemão, eu vou jogar uma pergunta para cada um, tá? Vamos lá. Do ponto de vista e do conhecimento de cada um de vocês, a doença vem. Vamos lá, Anita. Da onde vem a doença? Da conduta emocional. Da conduta emocional. Gregory. Do nosso interno. Só que o nosso interno eu acho é tão grande É tão vasto. Que aí fica algo bem complexo. Complexo de achar. A mente é capaz de adoecer o corpo? Sim. Totalmente. Explanem melhor para mim aí. Vamos lá. Quem quer começar? Vai lá, Gregory. Bem, eu trabalho já há algum tempo com alguns métodos dentro da fisioterapia que nós chamamos de terapias manuais sutis, né? E as terapias manuais sutis, elas abriram um campo muito vasto dentro dos tratamentos, diferente do tradicional da fisioterapia, que abriu possibilidades de trabalhar também com outros profissionais, principalmente psicólogos e psiquiatras, dentistas, vários terapeutas, justamente por essa capacidade e conexão do corpo físico, né, com a questão emocional e mental. Então a gente tenta hierarquizar o corpo, né, onde o corpo físico, por meio das sensações, o corpo emocional por meio das emoções e as questões, o que está por trás, né, acima disso tudo, o corpo mental, que aí entra os nossos pensamentos, as nossas crenças, as imagens que estão por trás, né, geralmente de situações que aconteceram, né, que foram reais na nossa vida, e também aquilo que nós projetamos. Então, diante disso, eu acredito totalmente, e é o que a gente vê, talvez a Anita também, a Lu também, né? Na clínica a Na gente parte acaba da clínica, exato, que tem muita relação disso, né? Corpo, mente, entre corpo físico, emocional, corpo mental. E aí, outros degraus acima que a gente vai criando consciência, né? Quando a gente começa... Mas o meu caminho, o meu trabalho é justamente focar no corpo, assim como a Lu, a Anita também. Através do corpo a gente chega lá e a gente a vê gente essa faz o conexão. caminho de baixo para cima. Exato. Em resumo, a gente começa embaixo e vai chegando nos de cima. Anita, e aí? Como é que isso funciona? Então, é muito válido, né, falar que a mente adoece o corpo, porque tem muitos estudos, principalmente científicos, que para a mente não precisa estar acontecendo alguma coisa na realidade. Vamos supor, se eu fechar os olhos e começar a me imaginar correndo, a ciência já explica que os meus músculos que vão correr vão ser ativados. Se eu me imaginar pegando fogo, vai começar a liberar adrenalina, cortisol, como se aquilo tivesse acontecendo comigo. Por isso que eu falo que as doenças vêm de uma conduta emocional. Porque como eu estou me sentindo emocionalmente, a mente vai me trazer pensamentos e isso vai ativar minha fisiologia. Então pode estar um caos ao meu redor, mas se eu percebo isso de forma diferente, consigo olhar Focar, essa situação talvez. diferente, eu não preciso absorver esse caos que tá vindo. Isso é muito difícil, né? Sim, muito difícil. Ou eu vou absorver tudo que tá vindo e a minha mente vai sentindo e o meu corpo físico vai reagindo ao que a minha mente tá trazendo. A coisa mais fácil da gente entender isso é de sentar na frente de uma televisão, assistir um filme ou uma novela, você vai sentir todas as emoções e você não saiu
do lugar. Só que para tua mente você viveu aquele terror, aquela medo, alegria, o exato. medo, né? Por isso, então não tem como a mente não interferir no meu físico. Então, para mim, isso é muito válido. Então, a mente adoece o corpo, gente. De fato, adoece. O meio externo, já que falamos da mente, agora vamos falar do meio. O meio externo desencadeia doenças internas? Para mim, sim. Sim. O próprio ambiente, né? Daí entra os fatores ambientais. Dentro da neurociências, hoje em dia, existe a epigenética, que fala muito disso, né? Os fatores ambientais, aí entra, às vezes, as questões de pai e mãe também, que a gente carrega. E também tem um outro lado, né? Muito em função daquilo que o meu poder, aliás, a minha percepção interna, muitas vezes ela também me direciona vamos dizer assim, no ambiente externo, no sentir, né? Eu percebo as coisas externas também de acordo com aquilo que eu tenho internamente. Então, Sim, eu projeto aquilo que, na exato. verdade, tá em mim. Dentro. Então, muitas vezes a gente também projeta em situações que acontecem no dia a dia, ah, coisas que estão internamente, que são geralmente relacionadas a sentimentos e emoções que estão suprimidas ou reprimidas de alguma forma, né? Então, coisas inconscientes. Então, eu acho que tem esses dois lados também Da da moeda. moeda, né? Dos fatores. Iene. Quando a gente estuda toda a parte fisiológica, e se a gente for pensar em cascata hormonal, que vai determinando bem-estar, né? O que Aham. produz hormônio, neurotransmissor, é, a hipófise determina muito isso. E o que regula, né, o nosso hipotálamo? Meio e emoção. Então, o meio pode me adoecer e as emoções podem me adoecer. Por isso que a gente fala que o meio mata uma pessoa. O ambiente com quem ele convive. Aí a gente vai fazer os espelhos, né? O que tá dentro de Somos mim. a soma dos 6, né? Isso. Essa é a teoria de nós somos a soma dos Dos 6. seis. Você Isso. quer saber quem você é? Calcula os 6 que estão ao teu redor, tu vai ter exatamente o Isso. reflexo de quem você é. O pessoal tá em casa, meu Deus, quem são esses 6? Na neurociência, a gente fala dos neurônios espelho, né? Que aí entra em Isso. tudo isso Uhum. que... É. E daí é claro que se eu tô num meio que é inóspito para mim, né? Eu vou ter vamos supor, pensar em sobrevivência, talvez eu tenha uma vida mais curta. Vou estar sempre com o cortisol a A milhão, vou estar milhão. sempre no luta e fuga, Adrenalina. luta e fuga, luta Isso. e fuga. Não vai no banheiro, porque quem tá em luta e fuga não pode ir no Tá banheiro. ocupado em correr, Não vai sobreviver. dormir, porque não pode dormir, tá sempre naquele Não sono pode leve, descansar. qualquer coisa, né, Acorda. acorda, né? Tensão muscular, né? Tensão muscular e assim por diante. Então, assim, se eu tenho um colega de trabalho que eu não me dou bem, que eu não comunico, que eu não falo, cada vez que eu vou estar lá na frente dele, eu vou estar com muita raiva, porque Vai tem lavar o coisas. fígado, pâncreas. É. E a gente tá falando de um colega de trabalho, tem gente que convive com a pessoa do lado que dorme todo dia nessa situação. É. Aí é claro que o meio vai atuar na minha fisiologia e vai me adoecer, porque a gente fala que o corpo é um espelho da alma, da minha essência, do que tem dentro, do inconsciente. Então, o inconsciente, a essência quer mostrar pra gente, ele tá gritando, olha pra E isso isso. isso eu ia colocar. Por mais que na clínica a gente entenda, assim, mas eu acho que para a pessoa em casa é importante entender. Por que será que a gente só sente quando chega no nível mor no corpo físico? Na realidade, Lu, né, assim, nós vivemos em uma situação cultural de mundo hoje que a gente tá muito, muito fora de nós. Porque se a gente for pensar lá nas nossas ancestrais, quando fecundava o óvulo, Já sabia ela que sabia que estava tava grávida. grávida. Uhum. Hoje em dia tem mulher com 6 meses Que nasce o bebê e a pessoa diz, eu nem eu não sabia que eu sabia. tava. Então, assim, a desconexão é tão fora que daí eu preciso ter uma dor muito forte, algo muito agudo, sério. pra eu poder olhar. E olha lá, às vezes ainda eu vou passando por cima, eu não vou, eu vou Foi levando empurrando. só a hora que grita
E daí você cai Exato. doente, e daí tu tá numa situação que tu vai ter que rever muitas A gente coisas. fez um episódio relacionado com a natureza, né? Com as crianças conectadas com a natureza e a gente com a natureza e o quanto a gente não se percebe parte desse todo. Mas olha como é mais sério, a gente não se percebe dentro da nossa corpo. máquina. Isso, porque o corpo, ele vai... se eu me conectar com ele, inclusive até para eu fazer qualquer coisa, né? Para eu fazer um negócio, para eu fechar... Antigamente não se tinha faculdade de negócios, ou se a gente for ver os grandes milionários, os caras têm, a gente fala, tem tino. Ele sabe com quem ele fecha, com quem ele não fecha. Ele tinha Da onde ele só vem isso? se ouvia. Percepção, né? O Deepak Chopra conta que um dos donos da antiga Sony, fizeram uma entrevista com ele para saber como é que ele fechava contrato, porque ele nunca fechou na vida um contrato que desse errado. Falou, onde é que você aprendeu? Onde é que você aprendeu isso? Ele disse, sabe o que eu faço? Eu pego o contrato, eu cheiro o contrato, eu sinto o contrato. Se eu me sentir bem, eu assino. Se eu não me sinto bem, eu não assino. Ele nunca leu um contrato. Exato. Tu vê como Agora é louco. pensa o feeling, a percepção dessa Do pessoa, autoconhecimento e do dele. sentimento. Então isso é para tudo. É por isso que, A gente não se ouve realmente. como você fala, Exato. hoje quando a gente vai ver, quando eu vou fazer um exame, meu corpo tá tomado. Mas isso começou e ele tá dando sinais. Sim. Só que eu não olho. É, Tenho coisas fora para correr, para ir Eu atrás. não sei se isso acontece com vocês, mas pelo menos comigo acontece. E a pessoa chega pra nós querendo um milagre. Uhum. Ela acha que a gente é, não sei, dotado de algum poder sobrenatural, talvez, assim, algo. Não, gente, não somos. Só pra contar pra vocês. Não é que a gente quer desenganar ninguém, não, mas a gente não tem poder sobrenatural. A pessoa chega pra nós e diz assim, ó, sei lá, faz uma vida que tá com dor em algum lugar, né? Uhum. Aí ela faz uma sessão com a gente e ela acha que no dia seguinte a dor dela tem que sumir. Porque, nossa, agora ela foi no nível energético. e isso acaba sendo frustrante para a pessoa, né? Porque ela acredita Fielmente nisso. e ela busca por algo que ela vê que na verdade não tá no externo, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas a pessoa tem uma dificuldade em entender e aí ela se frustra. Existem até estudos que mostram que após o terceiro, quarto atendimento, se a pessoa não tem uma melhora mais significativa, ela vai ir para outro profissional Sim. e aí ela vai ficar pulando de galho em galho, fazendo vários métodos, técnicas, vai acabar se E a culpa frustrando. sempre é do Exato. método, né? Isso, A método culpa é do que não dá método. certo. A culpa é do método ou do profissional. E isso, claro, aí entra essa questão, né, da falta da presença, né, que as pessoas não conseguem se perceber, elas não sabem sentir, na verdade, elas têm medo de sentir algo ruim com a ideia que isso vai sobrecarregar ainda mais o que elas sentem, né? Puxa, eu perceber algo no meu corpo, eu sinto um desconforto no peito, eu sinto meu peito ou minha garganta se fecharem. Mas quando a gente vai abordando e vai entrando nessa sensação, a gente vai vendo que por trás dessa sensação geralmente tem um medo, uma angústia, uma raiva. Algo que quer ser dito, que não foi Exato. dito. Aí a gente tá no corpo emocional já, né? Falando da primeira pergunta lá. E quando a gente entra naquela emoção e começa a perceber e sentir A o que pessoa ela aqui, ó. faz no corpo, a pessoa já começa a ficar com medo, porque aí o próprio corpo ele vai entregando mais, ele vai liberando, vai tendo algumas liberações ali no corpo, né? Às vezes algum espasmo, algum tremor. E o segredo tá em a gente em sentir e perceber e dar um espaço, às vezes, para essa sensação ou para o corpo ali metabolizar aquela. Porque ele é programado para se Exato. reorganizar. Uhum. A gente só não tem a paciência com o negócio, né? Exato. E muitas vezes, quando a gente consegue olhar para essa sensação e para aquela emoção que está por trás, geralmente a gente chega, na verdade, na imagem que está por trás daquela emoção e daquela sensação. E aí entra, de fato, no que causou aquilo. Só que até chegar e percorrer esse caminho, a pessoa ela já para na sensação de aperto no peito. Aí o que ela faz? Ela vai entrar nas fugas, né? Sim. E aí vai olhar um filme, vai consumir uma Beber. droga, vai beber, ela vai trabalhar, né? Vai ouvir uma música. Ela não consegue nem ficar sozinha, porque quando ela fica sozinha, Ela ela tem aquela sente sensação. Mas por quê? Porque quando ela tá sozinha, ela tem um momento com ela mesma ali, é uma oportunidade para ela olhar.
Só que naquele momento ela foge. E aí Eu as tenho um amigo que coisas. diz que a pior. Ele fala assim: a minha pior companhia sou eu mesmo. Eu falei: Você vê, olha, né? essa situação é crítica. A desconexão, né? Tá aí. Pois é, a Buscar própria pessoa ajuda, se né? incomoda, né? E Com ela mesma. o que você trouxe, Lu, é bem importante, porque as pessoas vêm achando que a gente é a tábua de salvação, né? Um Sim, que a gente botão vai fazer milagre. mágico. E o pior de tudo, assim, que eu tento fechar muito isso com quem eu atendo, é que eu vou dar ferramentas. A técnica vai te dar ferramentas, a construção é tua. Se Isso tu é não muito construir importante. nada, não tem nada a ver comigo. E se você tá vindo na sessão e não tá construindo, é teu, não é meu. Eu tô te dando tudo, a troca tá aqui, eu tô te oferecendo. Quer alguma coisa, eu tô aqui disponível. Eu falo, eu caminho com você, só que eu não posso caminhar por você. Eu tô Sim. do teu lado. Se você dá o passo, eu dou o passo. Se você para, eu paro. Eu não posso caminhar por você. Exato. Não posso te pegar no colo. E as pessoas vêm numa situação que elas querem que tu resolva a vida delas. Exatamente. É porque Não assim, dá. ó, a alopatia, ela é muito conveniente, né? Uhum. Porque ela trata quase tudo com um recurso externo. Hum. Ela é útil, extremamente útil. Sim. Chegamos aonde chegamos a Uhum. nível de desenvolvimento e melhora em função disso, Uhum. mas é muito simples. Eu tenho uma dor de estômago, eu tomo um comprimido. Ok. Mas a dor de estômago tem uma origem. Se Uhum. for só do estômago, o que é bem raro, tá? Mas tá, se for só do estômago, ok. Mas se não for dali, vai continuar doendo. Em algum outro momento vai estourar em algum outro lugar. Uhum. E o que a gente sempre tenta trazer é isso. Só que é difícil, é um caminho tortuoso. Porque daí o autoconhecimento, que é o que as técnicas a gente trabalha, vai levar à responsabilidade. E é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade no governo, no meu marido, no meu filho, na vizinha que grita, no cara que fechou a minha frente, do que olhar pra mim e falar o que eu preciso fazer. Como eu vou reagir a isso? Como eu vou me melhorar, né? E a isso. responsabilidade vai te trazer poder novamente, porque se eu jogo a responsabilidade pro outro, eu dou poder pro outro. Então não É. reclama, né? Entra no papel de vítima. E o projeto, né, nos outros aí, Isso. aquilo que tá dentro, né? E eu projeto o meu medo numa situação que vai me amedrontar, né? Ou projeto uma raiva, no caso do governo, É, de um parente, enfim. A gente joga pra fora o que na verdade é tá interno. dentro. Desequilíbrios energéticos, agora, já que vamos falar de energias. Para muitos, a energia é ficção, né? Científica, que a gente inventou ganhar dinheiro, eu acho. E como é que vocês veem? Gente, a energia é fato, tá? Não precisamos de muita explicação sobre esse aspecto, que já é ciência, né? Já está demonstrado de todas as formas que somos seres energéticos, da planta e assim por diante. Mas o quanto a energia é causadora de doença? Eu quando eu chego com um cliente na minha frente, que eu vou falar de energia, eu falo, não é uma energia mística, ninguém vai entrar aqui flutuando, por fumaças, né? Energia que a gente fala é energia que tá na química. Se eu for pensar, como a física quântica fala que tudo é energia, não quer dizer que a gente vai ultrapassar a parede, né? Sim. Até porque uma coisa repele a outra. Mas é pensar que se eu for olhar microscopicamente, o que tem na minha pele, que são cadeias de hidrogênio, carbono, oxigênio, o que tem É nisso? movimento. Átomo, o que é átomo? Energia. Elétrons pulando de um lado para o outro Prótons. produziam energia. Isso é bem Isso. simplesinho de entender. Lá acho que no primeiro ano do ensino Na química. médio, vocês aprenderam isso aí. Isso. O elétron pula de uma camadinha para outra. Lembra que ele tá lá? Eu sei que vai ser Que uma a viagem gente astral, fala mas é que- isso. Ele tá lá na camadinha, ele vai para cá, da K para L. Isso. É isso. É isso aí que nós estamos falando. E isso é o tal do salto quântico que se fala tanto Isso. na física quântica. Fui Quando entender- um elétron pula de um lugar A pro gente outro. só vai explicar porque as pessoas acham que a gente inventou isso. Não, isso já existia. Agora a gente só trouxe para um outro segmento. Fui entender esse salto aí do elétron, né? De uma camada para outra do colégio. Fui aprender aí, estudando física quântica. Pois Eu é. acho que quão bom seria o colégio trazer essa matéria e trazer para dentro da gente, prática, pro nosso né? corpo, como tá acontecendo na gente. Só que a gente Uhum. estuda assim a química, né? Como se o Numa átomo caixa. ficasse só ali, né? Isso, Não, somos átomos. Isso, somos átomos. Então, a partir disso, se eu tenho uma carga vibracional,
Por que que a energia pode me adoecer? Porque uma carga vibracional baixa vai me conectar com uma frequência baixa onde eu não tenho vibração suficiente, vai começar a adoecer minhas células. Daí, por isso que a energia também pode me adoecer. Exato. Até o David Hawkins, ele comenta nos livros dele, né, sobre a escala da consciência, onde os níveis mais baixos lá estão a apatia, vergonha, culpa, Culpa, né? raiva. Vergonha e culpa são as piores coisas Exato. para a gente sentir. E o Hawkins, ele fez um sistema que ele pegava o tônus muscular. Então, quando a pessoa sentia culpa ou vergonha, ele via o tônus era fraqueza, a pessoa não Fraco, tinha, né? não tinha força para levantar. Quando ela sentia alegria, quando ela sentia amor, então ele fez aquele cone assim, né? Se as pessoas Uhum. perguntarem, procurarem, vão encontrar. Então, assim, essa vibração adoece meu corpo. E quanta culpa a gente sente, quanta vergonha a Acho que gente culpa sente, é medo, meio que raiva. generalizado, né? Então, É cultural, né? se nos testes de cinesiologia aplicada, né, que é o Hawkins fala, um teste onde uma pessoa que imagina uma situação onde ela se sente muito culpada, enfraquece o corpo, né, no teste muscular enfraquece. Que é físico. Que é O teste físico. é palpável. Bidort é o nome também, a gente faz aqui também no dedo, né? Mas imagina uma pessoa que tá 100% só do dia, né? Só para e olhe lá quando vai dormir e para de pensar em algo ruim, né? Ou naquele padrão ali de consciência, de sofrimento, de tristeza e De tudo mais. lamentação, né? De lamentação. Imagina a nível físico, como que fica. Se no próprio teste há uma fraqueza muscular, isso tudo enfraquece o próprio corpo. E lembrando, né? O nosso coração é músculo, né? Uhum. Tudo é músculo, gente. Então, assim, se aquilo ali enfraquece o tônus, vai enfraquecer o coração. cardíaco, vai enfraquecer, né? Os demais. Enfim, então a energia, de fato. E aí vamos trazer, então, outra, agora, já que o pessoal diz que eu tô muito pouco polêmica. Então, vamos fazer polêmicas. Porque tem algumas pessoas que a gente não gosta de ficar perto. Uhum. Por natureza, assim, E por que que a gente não se escuta? Por que que a gente já... Porque, assim, se a gente já não gostou de ficar perto, já é um indício claro de que não é pra ficar perto. Exato. Mas por que que a gente Simples assim, né? insiste numa coisa? O que que vocês acreditam, assim? O que que vocês se orientam na clínica ali? Gente, olha, tem coisa que não é pra ser. Depende, assim, pra mim, né, na minha visão, depende muito como é esse ficar perto. Se é realmente um padrão, assim, que tu sente que, não sei, quando eu vou lá eu me sinto, é uma sensação, Uhum. ou se tem algo mental, eu não gosto do comportamento, eu não gosto disso. Porque quando eu não gosto de comportamento, isso Também dá uma é... repelida. Mas é porque eu tenho Tô expondo. coisas, isso, eu Uhum. tenho espelho. Agora, quando é uma sensação que não tem nenhum motivo, assim, não, ela não me fez nada, não tem, só que eu não tenho essa sensação. É porque a gente fala que semelhante atrai semelhante, que água e óleo não se misturam. As vibrações não conseguem ficar perto. E às vezes, Lu, tem pessoas até que a gente gosta, tu tem uma empatia, mas tu não consegue estar com aquela pessoa. Parece Isso. uma coisa, tu marca e não dá, tu faz isso, porque Uhum. tem alguma vibração ali, não quer dizer que um é bom, outro é ruim. Não tem a ver, porque Não, às vezes isso. são só divergentes ou Isso. diferentes. Ou às vezes a pessoa tá, né, que nem às vezes a pessoa fala, a pessoa foi lá em casa e minhas plantas tudo caíram. Não é que é uma pessoa ruim, ela não tá num bom momento. Sim. E daí as plantas acabam absorvendo essa vibração e realmente vai pra ela. Derruba mesmo. Derruba. E Derruba mesmo. essa questão até a gente comentou antes, né? A gente acaba percebendo também, com contato com outras pessoas, a dependência, às vezes, emocional da própria pessoa, né? Às vezes ela pode ser uma mãe com uma filha, né? No caso, uma filha que, puxa, não dá muita atenção para a mãe ou não, ou tem uma certa relutância, né? Alguma coisa familiar, às vezes. Mas, às vezes, a mãe, ela tem uma dependência emocional do filho que, às vezes, é prejudicial também. E isso, consequentemente, afasta a filha da mãe. E isso a gente vê em todas as relações, né? Quando a gente... E aí entra nessa questão da percepção, às vezes é até de uma forma inconsciente, que a gente não consegue estar junto com outras pessoas
Justamente por essa carga emocional, por essa dependência emocional que a outra pessoa às vezes até deixa transparecer. E daí vira culpa às vezes, né? Vira, porque Porque aí daí... tu nunca tá com a tua mãe, tu não vai, Ainda aí mais se é da família, né? isso. Daí tu Daí fica com, eu preciso lá visitar meu pai, mas não consigo ir. Eu Isso. preciso lá ver o meu irmão Exato. que tá assim, mas eu não consigo ir. Daí é uma culpa, mas a vibração é tão forte. Tem um filme que chama Profecia Celestina, que ele mostra muito isso. Ele é um filme fantasioso, assim, mas ele fala muito de vibração. Uhum. E ele mostra que quando eu chego perto da outra pessoa, numa intenção de eu quero prevalecer a minha vontade, como é a relação vibracional disso? É bem interessante. E a outra pessoa fica acuada, dela quer Exato. sair, ela quer ir embora, ela não consegue ficar. Porque a outra chega muito, é a minha vontade, eu quero isso agora. E eu vou Né? submeter. Isso. O livro fala muito bem disso também, Profecia né? Celestina, né? Da profecia. Que é como se... Aí o narrador, ele descreve como se a energia da pessoa... como se entrasse no campo da outra e Invadisse. Isso, Invadisse, uma de invasão fato. vibracional. Aham. E a gente sente isso, né? Exato. Assim como tem essa invasão vibracional, tem os vampiros energéticos que a gente fala, que são aquela pessoa que você conversa, Suga- que te suga tudo e Sai moído, assim, Exato, é. depois da conversa. E também tem os positivos, né? Também tem aqueles Sim. que a gente termina uma conversa e tu parece que tu sai... Aham, renovado. Uau, saí assim, remanescento, mas a maioria é o contrário, enfim. A sociedade, a cultura social, é uma causa de doença? Eu acho que tem, sim, né? Muito em função dessas pressões internas que cada um sente, né? E justamente às vezes tenta na própria expressão ali como é que eu posso dizer? Na própria vontade de se liberar dessa pressão interna, desse sentimento, acaba expressando e isso vira uma bola de neve e só cria, vamos dizer assim, mais guerra ainda, né? O próprio o psicanalista lá, o Freud, né? Ele falava que a causa das neuroses era a, a falta era a supressão, muitas vezes, Uhum. de Reprimir, sentimentos, de né? De si repressão, mesmo. isso, Reprimir. exato. E só que às vezes as pessoas entendem mal isso, né? Que aí Elas entra acham que tem que expressar tudo, né? expressar tudo. E aí, mas quando eu vou expressar uma raiva em alguém, às vezes eu posso gerar um outro conflito ali, a outra pessoa não vai, ela vai reagir também contra a minha liberação ali, né, a minha expressão, e aí isso causa mais conflitos ainda. Então, eu acho que a grande questão tá nisso, da gente se perceber mais, e a gente já comentou aqui sobre isso. E ao se perceber mais, a gente acaba entendendo e deixando aquele sentimento, aquelas coisas, a pressão interna sublimar, que é o que o Freud falava, né, bastante nisso. Então, acho que é justamente isso passa pela falta de entendimento, né, do autoconhecimento. Então, quando eu me trato, quando eu sei o que eu tenho, eu consigo administrar Como eu isso. lido, né? Exato, e sei lidar melhor com isso. Então, acredito que Porque hoje a gente eu sempre brinco da família de margarina, né? Todo mundo tem uma família de margarina. Uhum. Que é aquela família perfeita, os filhos lindos, casal 20, fotos em lugares sensacionais, jantares incríveis. Aí vamos além. Noites amorosas sensacionais. Isso tudo é ficção científica. A vida real não é essa, né? É. Então, assim, não, nenhum casal é perfeito, nenhuma família é perfeita. Não é. Simples assim. Não é. Eu né? falo, não vai achar que vai fazer terapia, tua vida vai virar uma propaganda de margarina. Porque não. Na verdade, a terapia, ela tem um fator que eu já escutei, né, a pessoa falar, não, mas agora que era pra estar acalmando, tá tudo piorando. Sim, Claro. porque agora a gente tá pegando o que tá de dentro e tirando Tá pra fora. levantando o tapete pra ver o que tem A ali gente de tá fazendo a baixo, né? faxina na casa, gente. Essa é a realidade. eu tenho uma professora que ela falava, antes de melhorar, pode piorar. Pode E piorar. sempre vai piorar, né? O caos vem.
Mas eu acredito que a sociedade está muito envolvida com as causas, né, de doenças na gente. É, por isso que o Gregory falou, pela falta de nós nos conhecermos, né? Uhum. Então a gente não comunica como deveríamos comunicar, porque eu acredito que dependendo como você fala para a pessoa, o tom de voz, a forma que você fala, você pode realmente falar tudo para uma pessoa. Só que quando a gente não vai comunicando, aquilo vai virando que nem uma E vai chaleira. deixando para depois, né, É. às vezes, na hora Aí, de pontuar, não pontua e aí a hora quando explode. vai estourar, vai com os dois pés no peito, aí Aí é onde acabou. gera conflito. Mas o que eu vejo, assim, primeiro, assim, falando em termos culturais e sociais, a gente tem uma cultura da farmácia. Se a gente for pensar na nossa cidade, em cada esquina tem uma farmácia, porque é a solução rápida, né? Eu Sim, quero resolver rápido essa dor, eu quero resolver. Então, assim, porque o remédio, precisa, tem muitos casos que a gente necessita tomar, mas ele tem muito efeito colateral. Então, uma coisa vai trazendo outra, e daí eu vou vai adoecendo. desalinhando todo o restante. Isso, eu não consigo me conectar. E eu acho que uma das coisas pra gente que trata uma pessoa que quer se entender e que às vezes a gente dá a ferramenta e a pessoa não sai do lugar, ganho secundário. Os ganhos secundários não me fazem sair daquela situação. Então a pessoa tem que ter uma percepção e entender o que ela está ganhando por estar adoecida. Então, se no meu inconsciente eu tô com uma doença grave, sei lá, pode me matar essa doença, mas eu tenho toda a atenção familiar que eu sempre quis, o teu inconsciente vai te matar. E não tem nada que Gente, possa isso é mudar isso. muito significativo, porque olha o quanto é poderoso, né? Muito poderoso. Porque você tá. Não é que conscientemente você tá adoecendo, não é isso que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo que você tem que avaliar se o fato de você estar doente não tornou você e te colocou na posição que você queria estar. E daí você não tende a melhorar. E não é, e assim, né, Lu, não é que a pessoa tá bem naquela posição, ela tem dor, Não, ela sofre, ela ela até sofre, quer sair. mas a atenção que ela sempre quis, ou às vezes a gente fala assim, uma pessoa adoece para salvar um núcleo familiar. A família tá tão desestabilizada, alguém adoeceu, a família se uniu de novo. A gente vê em Como é que crianças, essa né? pessoa vai Principalmente, isso em né, os crianças? pequenininhos. Como é que ela vai ficar curada e vai desestabilizar tudo de novo? Uhum. Então não é uma coisa só, né? Sim, é É uma multifatorial. complexidade de coisas que vão acontecer. Então, assim, por que eu não consigo me curar? Ou por que eu não consigo sair disso? Tem que começar a se perguntar, a se rever e a ver o que você ganha nessa situação. Qual é o ganho que você tem de estar ali? Ou porque senão a ferramenta não tem como não funcionar. Ela E funciona. assim, ó, apesar da gente ser preparado para isso, em termos de terapeuta, a gente fica muito frustrado. Sim. Porque você tem um paciente que vem, que tu trata e o cara não melhora e não sai daquele estado, vai te dando um mal-estar também. Por mais que a gente é preparado para saber que isso é espelhamento e que a gente não pode fazer, mas assim, é inevitável, porque somos humanos. Então, não adianta a gente fazer milagre, porque não é um milagre que cura, é a própria pessoa que se Por cura. isso que às vezes também é uma pessoa que é desenganada pela medicina e lá dentro dela ela resolve se Que curar. vai ficar boa. Ela vai ficar boa. E aí a medicina não consegue explicar Uhum. cientificamente, mas Por ela quê? tá Ela com ela. achou a pílula É. mágica dentro dela. Dentro né? dela, né? E a gente tem um caso na família muito assim, né? Que a ex-namorada de uma irmã minha, a mãe dele, tava com metástase tomada, não tinha mais o que fazer, sabe aquele que abre e fecha? Abre, fecha e entrega. E entrega, espera. chamaram o marido lá, falou, olha, não tem o que fazer, ela tem 2, no máximo 3 semanas, leva pra casa, dá tudo que ela quer comer, porque não É tem o os que fazer. últimos momentos. Enquanto o marido estava conversando com o médico, entrou uma pessoa para fazer oração no hospital, e a mulher falou, você quer aceitar Jesus no teu coração? Ela disse, eu quero. Você quer se curar de verdade? Ela disse, eu quero. Então, Jesus vai te curar e você vai na igreja amanhã, de manhã, vamos supor. E ela disse que aquela noite ela falou, Jesus, se for para ficar, eu quero ficar. Ela tá até hoje aqui. Olha só. Pois é. A pessoa acha o canal Ela de encontrou cura. dentro a dela conexão. a conexão. Pode ter sido isso, podia ter sido outra coisa, Pode mas ter sido alguma coisa aham. liberou a fisiologia dela, e a fisiologia dela funcionou de forma diferente, por isso que eu falo que a conduta emocional traz muito Modifica isso. tudo. E aí? Muitas pessoas não conseguem, né? Não acessam isso. É. Mas a gente vê na prática clínica que
pode ser uma dor no ombro, uma dor no pescoço, uma Uhum. tensão, qualquer coisa. A pessoa acessa, às vezes, aquilo que está relacionado, vamos dizer assim, e ao criar consciência daquele problema Já que resolve. já resolve. Eu tenho muito isso em clínica. Quando eu falo para a pessoa qual é a raiz, da onde é aquela dor, Ela mesmo já busca, ela me deu ela faz a na outra metabolização sessão, ela daquilo. fala, já melhorei. Por quê? É como se o inconsciente estivesse dizendo, vai olhar para isso. Olhou, a gente estuda nessa parte, Lu, como se a dor física, ela fosse que nem a fumaça do bombeiro. A Uhum. fumaça Do do incêndio. incêndio para chamar o bombeiro. Quando o bombeiro tá vindo, apagou o incêndio, acabou. Tipo assim, a dor passou, porque ela já te mostrou o que que era ali, a disfunção, né? Então, a dor tá ali para É um que eu alerta, olho. é quase um alarme. Isso, é um alarme. Olha para isso. Então, se você olha, vai tratar, vai passar medicação, vai fazer tudo que tem que fazer, mas olha também para um lado emocional do que me causou aquilo passa e melhora. Eu tenho um texto que eu sempre mando para os meus pacientes, que é A Crise da Cura, de um professor. E justamente retrata isso, essa questão. Às vezes a pessoa ela não tem tempo para ela. Mas aí o meu corpo tenta me avisar estourando um apêndice, Uhum. né? Depois, mas eu não... Tudo bem, amanhã eu olho isso. Eu vou lá, tiro, amanhã eu olho. Mas aí eu continuo naquela Ai, tu tá lendo agora, eu tô me lembrando de um paciente aqui exatamente nesse momento. Exato. A descrição da pessoa. E aí, logo mais depois, o corpo entrega uma crise de vesícula, né? E ele E segue a não, vida, tudo bem, arruma a vesícula e vamos pra a frente. gente tira e depois. E então, muitas vezes o sintoma ele vem para nos derrubar mesmo, para deixar de cama, porque se eu tiver com dor de barriga, com dor de cabeça ou com uma Eu não me crise, respeito. aí eu vou Vai parar, eu né? vou conseguir parar e vou conseguir me perceber. Eu vou ficar só olhando para mim ali, vou ficar 10 dias de cama só comigo mesmo. E aí que entra que As grandes acontecem curas. as grandes curas, os grandes processos onde as pessoas têm essas crises de cura, né? Elas entram nessas crises e de sintomas e acabam se reerguendo e mudando completamente o estilo de vida. É realmente isso. E, infelizmente, nem todos conseguem entender o que a gente está trazendo. Então, quem está em casa hoje, quem está ouvindo, faz essa reflexão. Porque, assim, ó, nada é por acaso e nenhuma doença não tem causa. E a causa que a gente está falando não é necessariamente aquela causa física que tu tá mais habituado a saber, né? Eu tô com dor no joelho, então eu tenho uma artrite, eu tenho um tendinite, eu tenho uma artrose. Não. Às vezes são outros fatores, né, que entram em voga. Complexo. Então a gente tem que ver o todo, né, como sempre. E essa é a questão da integratividade, é ver a pessoa como Ser integral. um ser integral e que hoje a gente já sabe que é inclusive com o resto, né? Com a família, com o trabalho, com a natureza, com o universo de forma geral. Doenças e karma, esse também é ótimo. As pessoas amam esse tema é muito polêmico. Doenças e karma. Há karma na doença? A doença tem origem karmática? Para cada um de vocês, o que vocês acham? Se a gente for pensar em karma como causa e efeito, né? Tem alguma coisa que eu estou causando que está me dando um efeito, né? Uhum. Aliás, né? Então, assim, quando a gente estuda, Lu, essa parte bem, né? Pelo menos a minha parte que eu estudo, medicina chinesa, medicina Uhum. egípcia, ela traz, assim, tem pessoas que que desenvolvem certas coisas que elas precisam trabalhar nelas, né? Então, a gente pode chamar isso de um karma, de alguma coisa. Quando tem disfunção na coluna, para nós, na linguagem do corpo, a coluna, ela simboliza muito os antepassados, o que eu trago de trás e o peso que eu carrego agora, porque é ela que me mantém. Então, toda disfunção da coluna, há de se dizer que tem uma desarmonia familiar, que eu posso chamar de karma, né? Então, assim, depende como eu... Da ótica Da é que o pessoal ótica. tá. O que o pessoal normalmente está habituado na questão kármica, né? É aquele. Eu tenho que vir e pagar essa conta, né?
Não necessariamente, não, talvez a não. conta é o viver agora. Isso. Tipo assim, ó, fumei a vida toda. Isso é um hábito, É, é um comportamento. Eu vou ter consequências desse desse comportamento, Uhum. né? Então, de fato, sim, vou ter. E se a gente estuda a parte fisiológica, o nosso corpo ele é uma máquina tão incrível, tão fantástica, que a gente consegue a recuperação. Tanto é que tem pessoas que Uhum. fumam a vida inteira e nunca tem Nunca nada. tiveram nada. Tem pessoas que convivem com o fumante e desenvolvem câncer. Então, assim, E o tem pessoas que é? nunca fumaram e que Isso, tem, lá que vem a tem. tristeza. Isso, lá Eu, vem a tristeza. eu acredito que a gente vem para ser feliz e ser livre. A gente Uhum. vem A gente vem zerado. zerado. Claro que quando a gente cai na barriga da mãe, a gente já tá adquirindo Uma bagagem que uma não bagagem já, né? extra. Uma bagagem extra, daí entra aquilo que a gente falou, da epigenética, entra das gerações antecedentes, né? Todo o histórico. Mas justamente a gente vai vivendo e as coisas vão se apresentando ao longo da vida dentro, com uma simbologia dentro daquilo, eu acho que a gente precisa, querendo ou não, a gente tá naquela vibe ali, naquela frequência, e a gente precisa olhar, né? Então, as situações do nosso dia a dia, elas se apresentam, Uhum. sejam com problemas, né? O que muitas vezes a gente não faz é olhar, né? A Isso, gente às vezes olhar. empurra embaixo do tapete, daí é quando estoura lá na frente. E a parte da linguagem do corpo traz que criança de 0, ou seja, fecundou, né? De 0 a 7 anos e meio, capta o coração da mãe. Então, toda a disfunção que essa criança tem, ela está captando uma energia, porque a criança, como o Gregory falou, ela não tem condições de desorganizar ela mesma. Alguém tem que fazer o Alguém, serviço. ela capta, daí de 7 anos e meio a 14 anos e meio, ela capta o pai. 15 anos a energia dela. 15 anos, aí ela com a energia Começa dela. ela. Fora disso, isso a gente fala até que é bíblico, né? Porque tá escrito na Bíblia: eu reconhecerei a árvore pelos frutos. Quer saber como é que tá a família em casa? Olha como é que tá os filhos. Filhos doentes, casamento doente. Nos atendimentos com criança, a gente sempre busca olhar para os pais também, né? E conversar porque a criança ela chama muito para si, aí entra aquela questão ela chama a Ela responsabilidade para ela, capta o campo. né? Porque ela capta as informações ali. Os pais podem estar brigando no quarto, mas ela tá percebendo todo o campo ali. Sim, né? Brigar escondido, acho A que gente brinca que os pais podem viajar e brigar no Japão, ela sente. Exato. E a questão Questão assim, vibracional. tem muitas crianças que não dormem à noite, né? E puxa, os pais eles falam, né? Eles chegam no consultório, às vezes falam, puxa, meu filho não me deixa dormir, mas será que é o filho ou é né, os pais que não estão deixando a criança dormir? Justamente por causa dessa loucura que é, claro, os pais têm as preocupações, né, o dia a dia, tem a relação dos pais, tem as próprias famílias, enfim, então a criança acaba tudo percebendo skin é tudo. fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? A É isso legítima aí. pergunta. Então é a questão de se perceber, e isso, entrando nesse assunto, né, dos pais, eles precisam ter essa consciência também. Sim, a gente tem que ter e tem que, acho que, trabalhar isso de forma bem ampla, porque ter um filho não é só colocar a criatura no mundo, dar alimento e até afeto, né? Não vamos nem questionar a questão do afeto, mas assim, às vezes o nosso comportamento, eu acho que a melhor forma de aprender sobre si mesmo é ter filhos. É isso. Porque ele vai trazer exposto na tua cara, com toda a força do universo, tudo que tu tem de bom e o que tu tem de ruim. Uhum. E tu É vai isso ter que aí. fazer alguma coisa com aquilo ali, né? Às vezes a gente não gosta Na verdade, a gente nunca gosta, mas é fato, né? Relações tóxicas e saúde. Aí agora vamos entrar no laços emocionais. As doenças frutos dos laços emocionais doentes. Isso é o que nós mais temos hoje, né, gente? Isso é bem que a Lu fala, é o que mais a gente tem e é uma coisa difícil porque você identifica a toxicidade da relação e daí tem uma dependência emocional e, de novo, a pessoa não vai curar, porque ela não vai sanar o que tá adoecendo ela. E ela fica porque ela pode ser dependente emocional, dependente financeiro. Aí tem várias situações lá, Sim. várias relações, né?
que são extremamente tóxicas e geram muitas doenças. Não só nessa parte, mas nos seus, né? Nos seus, Isso, nos filhos, na, nos pets. gente, a gente não tinha comentado dos pets. Pet com dermatite, que não passa Aham. bem, e etc, e não melhora, e vai nisso, e vai naquilo. É o coitado do pet capitando o campo. digerindo Isso a... é incrível, Uhum, né? uhum. Quando o paciente fala que tá preocupado com o pet, né? Puxa, meu cachorrinho adoeceu. Uhum. Aí já liga uma luzinha, né? É. Então, Tu sabe que eu tive Covid e o Chewbacca teve antes, né? Imagina. Você vê, não se falava de Covid em animal, Uhum. e ele teve primeiro que eu. Ele Olha. teve todos os sintomas. Eu levei ele pro médico, né, pro Uhum. veterinário, foi feito, só não foi feito teste de Covid, porque não se fazia teste de Covid Uhum. com Covid em cachorro. 4, 5 dias depois, o meu Covid Já tá tava lá. pegando teu Ele campo. foi bem certinho. Ficamos os dois em isolamento. Eu e ele. Viu? Exatamente. Lu, quer saber como é que tu tá? Olha pra ele. É. Vou ter que pentear ele hoje, pelo amor de Deus. Mandar ele pro banho. Porque a gente realmente não enxerga, mas é fato. O cachorro fica estressado, né? Fica calmo. E daí, se a gente pensa uma situação da pessoa estar doente, ela precisa rever, inclusive, todas as relações dela, quando ela vai em terapia, para as técnicas, né? Uhum. Porque ela precisa sanar isso. Ai, eu preciso terminar, romper essa relação tóxica? Não, você precisa se posicionar. Sim, às Não. vezes é um basta só. Isso, não Às precisa. vezes é só um limite. Isso, não precisa ser, não, agora então eu vou ter que terminar. Não. Ah, mas é o meu pai, vou deixar de falar com meu pai. Não, mas se posiciona perante o teu pai com respeito, E educação. com educação, mas se posiciona perante aquela situação. exato. Doenças são expressão de conflitos internos não resolvidos? Sim. Sim. Aí entra aquilo que a gente estava falando, né? Até eu, Anitta, antes de entrar, a gente estava conversando ali sobre essas questões, e aí a gente fala muito da supressão, da repressão, né? Suprimir, reprimir as expressões e as fugas. Então, ah, geralmente a gente suprime sentimentos que a gente não... Supressão é algo mais consciente, né? Que a gente tenta suprimir sentimentos, emoções e estoura muitas vezes no corpo. Não é? Uma ferida, Uma dermatite, uma dermatite, algo assim. psoríase. Uhum. As repressões, elas estão mais ligadas ao medo, à raiva ou à culpa, principalmente, né? Então, aí entra as outras ferramentas, né? Que aí entra a projeção, que a gente está acostumado a fazer em outras situações, onde a gente projeta nos outros algumas coisas internas. E o objetivo disso tudo é justamente aliviar a pressão interna É como uma daquele panela de sentimento. pressão, né? Perfeito. E essa panela de pressão tá prestes a explodir, às vezes, eu expresso em alguém, né? Descarrego em alguém, mas ainda tá ali, porque eu não consegui olhar ainda e sentir e deixei ir, né? Aquele sentimento, não metabolizei ainda aquele conjunto de Não lidei da emoções. forma adequada com tal fato. E isso tudo impõe uma carga no sistema nervoso central. E aí entra nas questões de sobrevivência, né? Luta, fuga. Aí começa as dopamina da adrenalina, Exato, tudo bagunçar cortisol. e a gente não sabe o que aconteceu. Então, o que eu vejo hoje no consultório tá muito ligado a isso, né? Que geralmente tem situações, às vezes não é uma situação, mas às vezes são várias situações. Mas se a gente consegue lidar com uma situação que é 80% do problema, as coisas já começam a amenizar. Às vezes existem situações, né? Por exemplo, traumas. Vamos dizer, o trauma de uma separação ou perda de um emprego. Eu não preciso lidar num primeiro momento com a perda do emprego, com toda aquela carga emocional em cima daquilo. Mas eu posso começar a lidar com, vamos dizer assim, o sentimento que eu tinha de ir almoçar com meus colegas, né? E eu trabalho aquilo. O que aquela falta faz em mim? Eu posso lidar
com, vamos dizer assim, com a saudade que eu tinha de conversar de estar com a minha secretária. E por aí vai, eu vou comendo pelas beiradas, entendendo toda aquela situação, o Até que poder aquilo, digerir o prato principal. até digerir o principal. Então, todas essas situações, elas acabam impregnando, vamos dizer assim, e sobrecarregando o sistema nervoso. Aí eu vou ter perda de sono, eu vou ter tensão, e vou ter gastrite, vou ter o intestino preso, né? E por aí vai. Então, acho que a nossa capacidade de trabalhar essa questão das situações internas está no sentir, né? Mas para sentir aí, A pessoa tem que estar disposta, a né? gente precisa deixar vir, né? Primeiro, tem que deixar estar Para poder resolver. para depois resolver. É sinistro. Crenças. As crenças. As crenças são ótimas. As crenças já são. Já o nome já não é bom, né? Crença. Enfim. As crenças causam doença. Sim. Tem um geneticista que escreveu o Código Divino da Vida. É um japonês. Ele chama Kazuo Murakami. Ele provou que não é o gene que adoece, é a forma que eu penso. Se eu pensar igual aos meus pais, eu vou adoecer como os meus pais. É provado isso cientificamente, podem procurar no livro. Então, conforme eu vou acreditar, a gente fala, Lu, né, que crença, né, crença boa, crença ruim, toda crença me limita. Sim, porque Sendo boa por ou isso ruim. que eu até usei a expressão. Crença não é um. Pesado, né? É uma palavra dolorida. É porque quando você fala, né, se a gente for pensar num campo expansivo em eu acredito que é assim, eu limito, né? Uhum. Eu limito qualquer outra Já ficou definido o que é, possibilidade. né? Então, a crença, dependendo do que eu vou, né? Eu cresci e, meu pai comia açúcar e vai virar diabético. Aí eu também tô com medo. Ai, meu Deus, eu vou virar. Vai, se você Sim, aí começar já a vem o pensar... medo e aí. Isso. E daí a conduta, lá no livro ele explica que a conduta emocional que você repete igual aos teus pais vai te levar a produzir hormônios, neurotransmissores que vão te levar àquela disfunção Aquela mesma fisiológica. situação. Com um Aquela padrão mesma- de pensamento, né? Com um padrão de pensamento, de pensar sobre aquilo. Se nós partirmos do pressuposto que tudo que a gente constrói, ele vem primeiro de um campo mental, então a gente constrói o que a gente quiser. Já dizia Hermes Trismegistus, né? Que das 7 leis do universo, a primeira lei é o universo é mental. Porque para tudo que a gente vê aqui materialmente, teve que passar pela Teve que mente. passar pela de mente. alguém. De alguém, não precisa ser na nossa, mas foi. Né? Então, é mental. Então, a crença é muito importante a gente trabalhar com isso e cada vez mais se liberar e aceitar, expandir coisas novas. Mas a crença, ela tá muito travada na gente porque eu acredito que a gente parte de que eu preciso ter segurança. E segurança é algo que não existe, é completamente ilusório. E toda a mídia, toda a cultura nossa vende insegurança. Mas não existe segurança. Eu posso ter 1 bilhão na conta hoje, eu não tenho segurança nenhuma de nada. Sim. E agora posso cair dura aqui, então segurança do quê? Uhum. Né? E daí eu acredito que se eu tiver segurança, se eu tiver controle, daí vai... Daí vem a ansiedade, daí vem outras coisinhas assim somadas a esse Aí pacote vai, né? que a crença traz. O marketing usa muito isso, né? Marketing, a gente vê um monte de propaganda aí, principalmente em rede social, né? Então eles focam nessas questões Nos nos gatilhos que as pessoas gatilhos. têm. Tem de estar seguro, né? Segurança, Vem de é. segurança, a pessoa, né? Tô seguro aqui. Seguro do quê, né? E é uma coisa, né? Que uma vez eu tava lendo para tentar entender alguma coisa e aí, tudo a gente cria, tudo é mental, tá tudo na minha mente. Eu falei, pô, se eu tiver que ter medo de uma coisa, eu tenho que ter medo de quem? De mim. É só minha maior ameaça. Exato. Porque não tem outra situação, né? Sim, nós somos a nossa maior ameaça, com certeza. Aqui eu acho que é uma questão bem importante, a gente comentou um pouco sobre isso, que são esses sistemas disfuncionais, né? Quando a gente fica imerso num sistema disfuncional,
o quanto isso é capaz de nos adoecer. Então, seja essa desigualdade social, seja a insegurança financeira, seja a falta de apoio, estresse laboral, e daí vai vir uma infinidade de coisas, né? Que são capazes de nos adoecer. Aí eu faço a seguinte questão: aquilo é capaz de nos adoecer ou nós é que nos permitimos adoecer diante daquilo? Eu acredito que a gente se permite, Lu. Exato. É que entra, eu acho, aquele negócio que a gente não é nem vítima, nem inocente. Nem vilão, né? Nem algoz. Nem algoz, né? Então, é muito complexo, né? Geralmente eu acho que é a falta de conhecimento também, né? Da gente É uma linha interpretar. tênue, né? Entre a permissão e o que o meio tá me causando e por que que eu fui parar ali, né? Não é, a gente brinca, não é do Sim, não é nada 2 e 2 são 4, né? não é algo tão simples assim. E a gente fala que sempre as vias são de duas mãos. O quanto eu influencio o campo, porque eu tenho uma energia vibracional, e quanto o campo que eu quero dizer, das coisas de fora, Me me influenciam. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais fácil eu parar para perceber e mais fácil eu saio da situação que eu não quero estar. Quando eu estou imerso em outras questões que eu não me percebo, é muito difícil eu sair desse ciclo. Porque eu não sei onde é que eu tô. Sim. Como é que eu Que saio? ninguém sabe para onde vai aquela história, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me leva lá. Caminho, claro, né? Se eu não tenho escolha, se eu não tenho opção, eu nasci assim, a gente brinca síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Porque parece que eu não tenho opção de vida, eu não tenho como mudar aquela situação. Né? E isso é uma coisa que a gente até escuta em casa, né? Ah, não, a nossa família é assim mesmo. Aqui na família, aí tu fica assim, então já que é assim, não, para. Ou na empresa, né? Na empresa tu Isso. chega às vezes todo animadão assim para fazer a diferença, daí o pessoal diz, que nem adianta, que aqui é Que assim, nem assim, vem, assim, né? assim, aí a pessoa já E aí, dá aquela Esmorece. brochada. aí entra naquilo que a gente estava falando antes, que é o padrão de crenças, seja de um lugar, de uma família, né? De um padrão familiar, enfim, que nos condiciona e muitas vezes nos deixa com vendas, né? Numa terapia, seja qualquer terapia que for, nosso trabalho muitas vezes Tirar a venda. é tirar aquela venda, é dissolver aquela couraça ali que está atrapalhando, né, o corpo ou às vezes a capacidade de uma pessoa enxergar algo. Do discernimento, da clareza. E isso que o Gregory trouxe é muito, muito interessante, porque quando a gente estuda, a gente vê que nós somos seres muito potentes, mas completamente sugestionável. Sim. Extremamente Eu sou uma ameaça sugestionável, tá? Porque assim, é desde o sabor. Se a pessoa fala assim, não, é o prato para escolher. Sabe como é que eu escolho o que eu vou comer num restaurante? Olhando do vizinho. Pra ver se tá com... Não, não sei, eu não consigo olhar o cardápio e escolher pelo cardápio. Eu entro já olhando as mesas. Pra ver o tendo- que... E vou olhando os negócios. E daí, de acordo. Aí, quando o garçom vem, eu digo assim: o que aquele casal lá na ponta tá comendo? O que mais está saindo? Aí o cara diz assim: aquilo lá é não sei o que. Eu quero aquilo lá. Nem me interessa o que é. Olha, o negócio é totalmente sugestionável. Eu não escolho pelo cardápio, eu escolho pelo que os outros estão comendo. Eu vou Perigoso, vindo. né? Eu vou vindo no caminho, assim, e fazendo uma seletiva. Aquele ali, aquele ali, aquele ali. Aí, tem um que, sei lá, porque Aí tu entra numa loja e a vendedora fala, essa camiseta aí, ela tá saindo bastante aí. Não, mas na roupa não, funciona, só a funciona no comida, restaurante. Restaurante é sensacional. E Sabe quando que eu fico nervosa? Quando não tem ninguém comendo. Ai, Lu. Sabe que tá todo mundo naquela fase de pedido? Tá todo mundo esperando o seu pedido. Aí eu fico assim, meu Deus, o que eu vou pedir agora? Daí eu faço, eu vou esperar mais um pouquinho, vou aguardar. Calma, moça. Deixa vir dos outros. Mas a gente tá brincando aqui, mas assim, se você pensa, né, que a cada jornal tem uma doença chegando, tem pessoas que começam assim, a pessoa no jornal vai falando sintomas, a pessoa sai, eu acho que eu tenho isso. Eu tive uma funcionária, quando eu cheguei na empresa, o SAMU tava na porta. Daí eu disse, o que aconteceu? A fulana infartou. Aí entrei, desesperada pra dentro da empresa. Tatiana é o nome dela, figura. Então, o que aconteceu? A Tatiana infartou. Uma guria de, sei lá, não tinha 22 anos, tá? A guria melhor que eu e tudo nós juntos.
Tatiana, o que aconteceu? Aí, olha só a sacada. A guria ela começou a ter uma dor no peito, que lá no fundo era gases, tá, gente? Gases dá dor no peito, mas só pra explicar. Dá uma dor por... Sim, começa que ela teve gases, mas ela começou a sentir dor no peito. Aí ela foi no Google, Ai, meu Deus. tá? Ela foi no Google e ela foi lendo o que o Google E foi trazia sentindo. e, obviamente, o Google ia dizendo, estende pro braço esquerdo, não sei o que. E aí ela foi sentindo. No final, ela tava infartando e eles ligaram pro SAMU. O SAMU chegou lá, o socorro e tal. Cara, a minha vergonha, não sei se era maior, era com o socorrista. Eu falei, essa criatura precisa só de um diazepam, porque isso aí é, sabe, na clínica médica a gente chama isso de piti. Em português a gente chama isso, ó, chegou um piti. Sabe o que é um piti? O piti é isso aí. É aquela pessoa que viu, né? Eu falei, gente, olha o nível da mente. Isso, olha como é forte. Porque de fato ela sentiu. Esse é o né? grande problema, né? É. E a gente tem que cuidar como trabalhar na clínica, a parte clínica, a questão de dar informação, né? Que se tu dá uma informação errada ali, já era. A pessoa já sai sentindo tudo aquilo. Já, e vai pro Google, que é a pior coisa. É, né? porque o Google, ele nunca traz uma doença boa, né? Tipo assim, uma coisinha leve. Ele sempre vai trazer o mais sinistro do negócio. Já sei o que eu tenho, eu pesquisei. Eu me diagnostiquei. Quer ver quando as pessoas pegam um exame e vão procurar no Google, né? É complicado. Ah, morreu. Morreu. Porque... E daí pensa que uma fisiologia vai atuar em cima daquela informação, que você tá em risco, que olha a sala. E daí já metabolicamente tu já entra naquele sistema e quando tu vê, tu tá naquilo mesmo. Tá. Exato. É bem perigoso Isso que é mesmo. Doenças são um sinal de desconexão com a natureza? Eu acho que não só com a natureza, né? A gente falou sobre... É um sinal de desconexão consigo mesmo, então. Com o teu ser. É o corpo gritando, né? Pra mim é uma desarmonia que tá ali pra dizer, olha pra isso, olha pra isso. E quando a gente estuda como funciona, né, da parte energética, vibracional, emocional, os corpos, a gente fala que o físico, ele é o último a passar. Se a gente tivesse paciência e conhecimento nosso, a doença, a disfunção acontece e ela por si só vai embora. Só que a gente não deixa isso acontecer, que é o que o Gregor fala. Se você deixa, libera aquela emoção e deixa ela embora, vai passar, o próprio corpo vai se autorregular. Porque a gente tem estado de homeostase sempre. Mas a gente se desespera, começa a tacar química pra dentro, pra parar aquilo, e aquela química às vezes é pior, bloqueia o padrão, isso. E aí é onde eu instalo uma doença. Mas se eu deixasse o próprio olha como a gente corpo... poderia fazer toda a diferença, porque na verdade o controle é nosso. Isso. Só que a gente não sabe o que fazer com o controle, né? É como você ganhar um controle na televisão nova, dessa super moderna, que tu não sabe ligar os botões. E assim, né, Lu, a gente não tá falando de uma pessoa que foi lá e quebrou a perna, tem fraturas expostas e vão deixar o corpo fazer homeostase, né? A gente não É tá... algo que daí isso. você precisa de ir pro médico, pro hospital. A gente tá falando de coisas assim que... uma coceira, já vai passar pomada, sabe? Alguma coisa assim que a pessoa já não deixa o próprio corpo se reorganizar. É porque assim, ó, essa é a grande dificuldade, talvez, que as pessoas entendam, entre o que a gente trabalha, né, na parte da integrativa com a medicina tradicional ou a alopatia. Nós nunca viemos a fazer isso para substituir algo. Claro que não é o nosso papel e não é o que a gente veio fazer. Ela já se chama complementar, né? Exato. Então, cada quadrado no seu quadrado. Só que assim, da mesma forma que várias vezes a gente traz a informação de que nem tudo é tão óbvio, sabe? Também não é tão oculto, mas alguém tem que olhar para aquilo. Isso. Só que nós acabamos sofrendo, e eu acredito que vocês também, porque a gente recebe o final da linha. É quando já passou por todo mundo, por tudo quanto é coisa. Olha, de A a Z, Exato. a pessoa já foi. Daí ela chega lá e quer que você, por um passe de mágica, eu acho, faça um milagre e tudo aquilo alinhe os astros e tudo dê certo. E nem a paciência, talvez, né, de aguardar o processo do próprio corpo. Porque assim, ó,
eu fazendo uma sessão vou responder de uma forma, a Anitta vai fazer de outra, o Gregory de outra. E às vezes um problema meu de uma forma, o teu de outra. Cada um é um, né? Então a gente não pode ter uma regra para todo mundo. E como nós temos muitas ferramentas, né, Lu, né, integrativa, eu trago algo que Vai eu, abrir várias que eu coisas. escutei do Gregory, que pra mim faz muito sentido, e toda vez eu coloco que uma vez eu fui fazer uma micro com ele e me veio um estado de catarse, eu chorei, conectei várias coisas, falei, nossa, Gregory, que forte. Ele falou assim, não, Anitta, é que já tava madurinho ali, eu Só só faltava- toquei. Porque assim, não é uma técnica, você vai construindo várias coisas, né? E de repente uma técnica que você faz, aquilo Desperta. desabrocha. Aí você fala pra tua amiga, eu fiz isso. Aí a amiga vai lá, Não acontece não nada. acontece nada. Aí vai descredenciar. Não, é Exato. porque cada um tá no seu momento. E A do gente seu não tem tempo. que se comparar. Cada um tá na sua caminhada. E por tudo que a gente passa, cada meditação, cada coisa tá construindo algo dentro da gente. Então tudo é válido. E o objetivo também, né, do trabalho não é achar nada de ruim em ninguém, mas sim favorecer o processo de cura da pessoa. E para favorecer um processo de cura, eu preciso reequilibrar o meu sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso central. Eu tenho que deixar minha máquina, tipo, resetada. Eu Isso. reseto a estrutura e daí ela se organiza. Quando o meu Ou dizer, sistema, exato, quando deixar. o meu sistema nervoso ele reequilibra, as coisas começam a acontecer e o meu corpo e favorece aquele processo de homeostase, né, de reequilíbrio de uma forma geral. E é nesses processos de tranquilidade, de segurança, que o corpo da pessoa e o inconsciente da pessoa sentem ali, vamos dizer assim, deitado na maca, que favorece a trazer lá do porão aquilo que realmente Que a gente precisa quer trazer olhar à tona. e ajustar. Então, ninguém cura ninguém, né? E o objetivo não é achar algo ruim, mas sim favorecer o sistema O nervoso. caminho, né? O caminho. Favorecer o caminho para que a própria... Na verdade, a própria pessoa, né? O próprio organismo se cura. Esse é o mecanismo que qualquer terapia e medicina utiliza, né? A gente acha que é de fora para dentro, não é. É o próprio corpo é que se reorganiza e faz aquilo acontecer, Exato. utilizando as ferramentas que são dadas a ele, né? Vamos colocar a quimioterapia, a radioterapia, o gesso, a terapia, enfim, são ferramentas que foram colocadas à disposição daquele corpo e ele vai utilizar. Assim como nós vamos colocar as ferramentas, As a nossas, medicina a também medicina vai. coloca dele, Esse exatamente. antibiótico dá para um, não dá para outro. Não dá O que pra que outro. é? É o corpo que vai reorganizar Exatamente. ali, né? Eu acho que é bem válido. E complementando e para finalizar, talvez, a tua pergunta, uma coisa que eu sempre falo é que é na nossa capacidade de relaxar que a gente vai se curar. Então, a gente precisa ter isso. Um momento de meditação, e aí é nesses momentos que a gente vai reduzir a frequência cerebral, que a gente vai acessar essas frequências de cura que são internas e são da nossa natureza. Da nossa natureza. E aí é onde eu falo, gente, da questão da respiração, né? Quando a gente fala de respiração consciente e da meditação. É um dos mecanismos mais acessíveis que qualquer um de nós tem, uma vez aprendido, e que tu consegue promover relaxamento de forma intensa e produtiva, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu quero relaxar, mas tá aí, o que que eu faço? Eu vejo Netflix? Não é, já não vai funcionar. Tanto que eu tenho uma pergunta nas minhas consultas, que eu digo assim, ó, o que que você faz para relaxar? Né? Daí a pessoa diz assim, ó, eu assisto série. Falei, série não... Relaxa. Série não. Ainda mais dependendo da série. Gente, série não é relaxamento, Não, tá? A pessoa diz assim, bem certa e convicta. O que que você faz para você relaxar para você, assim, para você, né? Eu assisto série, né? Tipo, ou a gente sabe que a atividade física tem essa capacidade, mas ela não tem essa proposta, porque não é só para isso que a atividade física funciona. E dependendo da atividade física que você faça, você não relaxa nunca. Dependendo da atividade, sim. O pós-atividade física é diferente, mas assim, aquela pessoa que acha que ir para academia vai relaxar, não necessariamente. Então, tem artifícios que eu acho que a gente pode ajudar, né? Às vezes a pessoa
tá na academia, mas tá com a cabeça em... Numa conta que ela tem que pagar lá, ou numa situação, num problema grave que ela tem para resolver, e Mas, daí... mas, por exemplo, uma corrida, né? Que tem muita gente que é viciada em correr. É uma meditação também, né? Porque ali na corrida tu tá só prestando atenção ali Mergulho é muito Exato. legal. Tu tá prestando atenção na tua respiração, na passada, tu não tá preocupado Ou às no vezes no problema. movimento. Exato. Uhum. Por isso que as pessoas são viciadas em esportes radicais também, né? Que não Porque dá tempo de pensar. não pode Relaxa a pensar mente, no... né? Pelo menos a Tá, mente tu tá relaxada. exato, pulando de paraquedas, você não tá pensando na conta ou no problema. Não, você só tá pensando em Só tentar abrir aquele negócio. Que abre, que E não abre. se, Então é mais se ou menos... estatelar lá embaixo. Exato. A nossa capacidade de se curar tá na capacidade de relaxar. É, e olha, eu li já muita coisa nessa minha vida e a única saída que eles falam que é, assim, você não tem mais o que fazer ou tudo que você precisa fazer é respirar. E é o que menos a gente faz. A gente fala que respira, mas a gente não respira. Na academia mesmo, quem trabalha acompanhando atletas e até profissionais, 90% do tempo o profissional tem que dizer, ei, não esquece de respirar. Respira. Imagina, tu tá fazendo exercício e tu já esqueceu que tu tinha que respirar. Respirar é um recurso bem, bem importante e positivo. A gente já falou das emoções reprimidas, então não vamos repeti-lo, né? Mas a influência da intenção na energia é capaz de curar e de danificar? A intenção é tudo. A gente tem um livro que eu li, uma freira que trabalhava com cura, ela falava, né, que 80, 90% do sucesso tá na intenção e não no método em si. Então, às vezes eu posso estar fazendo uma terapia manual ou estar fazendo qualquer outra abordagem, mas a minha intenção está em algo, tipo, naquilo que eu acredito que pode estar influenciando. Assim como a Anitta trabalhando com energia, com reiki, ela está ali Na passando intenção energia, dele. mas a intenção dela pode estar em qualquer outro lugar também, né, no paciente. Então, eu acho que a intenção é tudo. Para não só no Na nosso cura, no trabalho, nosso trabalho, mas na mas vida, para né? tudo, né? Tudo que a gente intenciona acontece, né? Que já vem daquela questão que nós conversamos antes, né? Que tudo passa pela linha do pensamento. Então, tudo aquilo que a gente pensa, materializa. Então, se E você... a intenção nada mais é do que um pensamento, né? E eu procuro sempre, quando eu tô trabalhando com a parte vibracional, buscar sempre uma neutralidade para o meu cliente. Porque eu não sei o que aquele sistema precisa. Então, o que eu faço? Que a energia chegue Aonde é necessário. aonde é necessário. Eu não tenho uma Que intenção de manipular o campo ali, né, para ir para algum E isso é uma outra coisa que as pessoas têm bastante dificuldade de entender. Que a nossa prioridade, eu acho que das nossas 3 técnicas, né? É o corpo. E não a vontade de quem vem nos procurar, né? A prioridade nunca... Normalmente nem bate, né? A prioridade normalmente não encaixa, assim. A pessoa vem e te traz um problema A e a prioridade é Z. E isso parece que a gente tá falando grego, né? Parece que a gente tá falando assim, tá, mas como? Eu tô falando pra ti que eu tô com dor de dente e tu tá querendo resolver Mexer no meu pé. o meu tornozelo. Exato. Mas é isso, porque a nossa leitura vibracional e a forma com que a gente faz a leitura do todo nos leva aonde é a prioridade daquele corpo, daquele ser, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem. Tipo assim, tá, eu tô com dor de dente e tô mexendo no meu tornozelo. Mas é isso, é mais ou menos assim. Tem essa questão do cliente ali, da pessoa, né? E também do profissional, que aí entra também a nossa abertura para trabalhar sem agenda. A gente acha, às vezes, Sim, que vai direto naquilo ali. foca numa coisa, eu vou focar só nisso, mas não é bem assim. E não se confibula assim, né? Ele vai mudando às vezes vai tomando um outro campo totalmente diferente. Gente,
ficou bem claro para todos. Eu acho que existem várias causas, né, de doenças e que grande parte delas, a maior parte delas, não está no corpo, está fora dele, né? E claro que sim, somos responsáveis, porque como a gente reage a tudo isso é que vai determinar o que nós estamos fazendo ou não. Podemos ter consciência ou não, mas agora eu gosto sempre de uma frase assim, até esse momento, muitos talvez não sabiam. Agora você sabe. E aí, a partir do momento que a gente sabe, a gente é responsável em forma, tom e cor, né? Então, até agora podia dizer assim, eu não sabia. Mas agora você sabe que como você reage a várias coisas, né? Ou deixa de reagir, vão ter consequências em termos de saúde e doença. E como a gente fala que doença é fruto de outras coisas, cada um tem que se reavaliar, né? Se conhecer, se perceber, se entender. Principalmente a questão, acho que, do autoconhecimento. E é difícil se autoconhecer, porque acho que é a descoberta mais... Eu diria que é a mais dolorosa que a gente pode fazer. Porque a gente tem uma visão fictícia da gente, né? A gente não tem uma visão, Exato. uma visão real da gente mesmo. A gente começa a ter essa visão na medida em que a gente vai se conhecendo. E o autoconhecimento nos traz um grande poder e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. E aí que as pessoas, né? Às vezes não gostam. Não gostam disso, né? Porque o poder todo mundo quer. Agora, a responsabilidade responsabilidade. ninguém está disposto a aceitar. Isso. E lidar com isso dentro da gente, né, Lu? E saber o quanto a gente é responsável, né? Fazer uma análise humilde, né? Sempre buscar isso, uma análise humilde. Aí entra nessa questão, puxa, será que é isso mesmo, né? Será que é verdade isso? Por que eu me senti assim? Por que eu estou assim, né? Para que eu quero isso? Quando a gente vai respondendo para quê? Para quê? Eu quero tal coisa, mas para quê? Será que é por causa do status ou se é para Isso. uma segurança? Mas para que eu quero segurança? O que eu quero provar e para quem, né? Em que momento que eu tô, né? Que às vezes a gente não tá procurando para nós, a gente tá procurando para demais. Né? Exato. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que esclarecemos de forma muito ampla e bem acessível para todos como a gente pode evitar adoecer, né? Porque eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Não adianta a gente ter tudo e a gente não ter saúde para poder usufruir, para poder viver. E a gente fez uma explanação bem ampla de por quê. Porque as pessoas acham que energia e terapias integrativas são muito místicas, como a Anita comentou antes. E a gente conseguiu trazer, eu acho que a clareza de que não se trata disso. Aqui nós falamos quase todo o episódio sobre ciência, né? Fisiologia, anatomia, átomos, química, estruturas físicas, e por que elas sofrem com as questões do pensamento, as questões das crenças, enfim. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Gente, foi um prazer recebê-los aqui. Agradeço a todos que nos ouviram. Aproveita, compartilha, segue o canal e indica para os amigos, né, que estão nessa fase aí de doentes, mas não sabem por quê. Hoje a gente já conseguiu esclarecer vários poréns. Gente, muito obrigada. Obrigada. E até breve. No canal gostoso está bem. No canal o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal conexão de energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No canal o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a
a chave do amor, e a vida é mais leve, com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar, no canal Conexão de Energia. E Luciano ilumina nossa sinergia, a cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No canal Conexão de Energia. E Luciano ilumina nossa sinergia, a cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar.